Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a um episódio especial do Vamos Falar de FUN. Comigo tenho o Pedro Buxeri-Mendes e o Pedro Varela, dois Pedros. Isto é uma prática como corrente no podcast, repetirmos nomes. Aqui há umas semanas tivemos 3 Joões, depois voltámos aos 2 Pedros e agora mais uma vez 2 Pedros no programa. É sempre um prazer ter-vos cá e bem-vindos de volta ao Vamos Falar de FUN. Hoje para falarmos então sobre a rivalidade eterna da Fórmula 1 e uma das rivalidades mais icónicas do mundo do desporto, que é este duelo entre McLaren e Ferrari pela supremacia na Fórmula 1. Este ano temos vivido essa rivalidade não na luta pelo campeonato do mundo de construtores ou de pilotos, mas para o terceiro lugar do campeonato do mundo de construtores, o que significa para as duas equipas uma retoma no rumo correto de serem mais competitivas e poderem voltar a lutar por esses campeonatos no futuro. E eu achei que era interessante fazermos aqui um ponto de situação sobre o contexto histórico desta rivalidade, de onde é que surge, por onde é que já passou e por onde é que vai depois desta temporada tão intensa que temos vivido entre estas duas equipas. O Pedro Buxeri-Mendes é um grande fã da McLaren, o Pedro Varela é um tifosi indefectível, para além de ser adepto do Schumacher, mas isso são outros 500 e fica para outro programa. Mas a verdade é que vocês devem estar a viver este ano com a mesma intensidade como se fosse uma luta pelo Campeonato do Mundo de Construtores, porque isto tem sido um duelo do mais interessante possível, em que eu acho que é a primeira vez que eu me lembro de ver tanto a McLaren como a Ferrari com 2 pilotos em cada equipa com muito bom nível, com capacidade de ganhar grandes prémios e de lutar por pódios e por conseguir resultados inesperados. E isso tem sido uma fonte de imenso prazer para quem gosta de Fórmula 1 e gosta de seguir este tipo de duelos. Começo por ti, Pedro Varela. Estás satisfeito com este regresso da Ferrari lá mais à frente do pelotão, depois de uma temporada tão fraca como foi a do ano passado, 2020? Olha, antes de mais, boa noite, Salviano, boa noite, Pedro. Satisfeito, estou mais contente do que eu estava nos últimos anos, não é? Isto acho que era inevitável, pelo menos há aqui melhorias, e até te vou ser sincero, eu não acharia que este ano a Ferrari evoluísse tanto ao ponto de se calhar contar para esta luta que agora está a acontecer pelo terceiro lugar, pelo menos em termos de construtores, e depois há ali as lutas pelos individuais dos diferentes pilotos. Mas um adepto da Ferrari nunca pode ficar contente por lutar pelo terceiro lugar. Agora, tendo em conta o que tem sido os últimos anos, acabo por ficar contente por estar acima do que esperava que pudesse ser possível na luta deste ano. E fico até com alguma esperança que para o ano, se calhar, até quem sabe, pode dar para fazer qualquer coisa. Um ano que vai ser diferente, um ano que traz aqui algumas dúvidas e como é que as coisas se vão processar, mas sim, acho que a Ferrari está a fazer mais do que o que seria expectável. E depois iremos falar se calhar um bocadinho disso mais à frente. Acho que está numa boa posição, pelo menos nesta segunda parte da temporada. Parece-me até um bocadinho em trajetória contrária ao que a McLaren vinha. Acho que na McLaren na primeira parte da temporada estava um bocadinho melhor, e a Ferrari agora aparentemente está numa trajetória contrária, tanto que acabou por ultrapassar até no último grande prémio em termos de classificação no Mundial. Mas sim, contente pelo que a Ferrari está a fazer, mas ainda muito longe daquilo que eu gostaria que a Ferrari fizesse, porque tem que lutar sempre pelo título todos os anos. Parece conversa do futebol, tem que lutar pelo título todos os anos, mas é mais ou menos isso. Só para contextualizar quem nos está a ver e ouvir, nós estamos a gravar depois do Grande Prémio do México e antes do Grande Prémio do Brasil, que é para vos situar em termos de calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2021. Pedro Buxeri, o regresso da McLaren às vitórias este ano, de certo que é um grande motivo de satisfação para quem é fã da equipa de Woking. Sim, eu estou a ter um ano incrível, porque o Sporting foi campeão, não é? E a McLaren é um grande prémio, são as duas equipas pelas quais eu torço mais, se quiseres. Portanto, foi uma alegria imensa. Curiosamente, eu preferia que fosse o Lando Norris a ganhar, e acho que
porque ele era mais rápido em Monza, mas pronto, mas fica. Parece que perdemos o Pedro. Oi? Olha, correu Foi tudo baixo. bem em off. acho que perdemos aqui o Pedro. Ficou sem dados. Não, desculpa. É? Agora já estamos. Agora sim, sim. Fiquei imensamente satisfeito. Eu queria só dizer uma coisa. Perguntaste uma coisa, mas eu, eu já tenho alguma experiência nessas coisas, portanto vou falar de outra coisa. Uma coisa que não se costuma dizer sobre a Ferrari é o facto de eles não estarem em Inglaterra. O que prejudica muito a contratação de profissionais, não é? Porque às tantas tu és um engenheiro inglês ou és um tipo que tem família na Inglaterra e não te queres mudar para a Itália. E também prejudica uma espécie de circulação de saber e de sabedoria da modalidade. As equipas, como sabemos, exceto a Sauber, que tem sede na Suíça, ou a Alfa Romeo, lá como é que se chama agora, e a Ferrari são todas de Inglaterra, não é? E a Alpine. Sim, mas até a Alpine é de Inglaterra, não é? Sendo francesa. É metade de França, metade de Inglaterra, sim. Mas a sede, a fábrica é Enstone, não é? Pronto, eu esperava uma boa época da McLaren, sobretudo por causa do Ricardo e do motor Mercedes. Acho que eles conseguiram muitíssimo bem, e isso também não está a ser suficientemente sublinhado, encaixar o motor Mercedes naquele chassi. O ano passado tinha o motor Renault, não é? Que para todos os efeitos é diferente, ou seja, a volumetria, a geometria da coisa é diferente, não é igual ao Mercedes. E também já ouvi umas notícias de que a Ferrari terá escolhido o caminho errado para desenvolver o projeto para 2022, não é? Portanto, pode não ser o ano da Ferrari para o ano. Acho que este empate, eu diria que é um empate que há entre as duas equipas nesta altura, se deve muito ao facto do Sainz ser um extraordinário piloto que se habituou muito bem ao Ferrari, e ao facto contrário o facto de o Ricardo não ter percebido o carro, pelo visto agora percebeu, na primeira parte da temporada, porque eu acho que o McLaren é um melhor carro do que o Ferrari este ano. O pacote, não é o package, o motor mais chassi. Muito bem. Vocês como fãs há muito tempo, tanto de McLaren como de Ferrari, certamente que se lembram de lutas bem mais interessantes em termos de campeonato do mundo de construtores do que 2021, e queria fazer aqui um bocadinho uma viagem no tempo convosco, começando, olhando para trás, para o que foi o início desta rivalidade. Ao contrário da Ferrari, a McLaren só entrou em 1966 no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, criada pelo Bruce McLaren. A Ferrari, como sabem, é fundadora do campeonato e entrou logo em 1950. Mas, curiosamente, estas são as duas equipas mais antigas da Fórmula 1 em atividade. E as duas nascem do mesmo desejo, do mesmo espírito de competição e de amor às corridas de automóveis. Da parte da Ferrari vem de Enzo Ferrari, um piloto frustrado que se tornou engenheiro e que com sucesso criou uma escuderia que é mítica e que é provavelmente o maior símbolo do desporto automóvel à escala global. E do lado de Bruce McLaren, um piloto que quis ser também construtor e que quis desenvolver os carros à sua maneira para poder ganhar campeonatos. Ele nunca chegou a ver a equipa a ganhar, a ter o sucesso que lhe conhecemos hoje, porque infelizmente faleceu num acidente, mas deixou um legado que ainda hoje vive. A primeira vez que estas duas equipas tiveram uma luta mais intensa no Campeonato do Mundo de Construtores foi em 1972, curiosamente também por um terceiro lugar, em que a Ferrari conseguiu a McLaren conseguiu bater a Ferrari pela primeira vez, e daí para cá a Ferrari tem 16 Campeonatos do Mundo de Construtores e 15 de pilotos, e a McLaren tem 8 com Campeonatos do Mundo de Construtores e 12 de pilotos. Curiosamente, a última vez que a Ferrari foi campeã foi em 2008, no ano em que Hamilton foi a última vez campeão do mundo pela McLaren. Portanto, foi o último piloto a ser campeão do mundo pela McLaren. E a última vez que a McLaren foi campeã do mundo, a ver se o Pedro Buxeri sabe. Lembras-te de quem é que foi? Equipas ou piloto? Equipas. Equipas, eu acho que ainda foi no século XX, não é? Exatamente. Foi, não é? Foi 1990 e qualquer coisa, não é? Sim. 1998, com David Coulthard e Mika Hakkinen ao volante dos carros do Woking. Foi o Hamilton e nunca mais, não é? E nunca mais voltaram. 98 foi o Hakkinen Schumacher, não é? 98, exatamente. 98 foi o primeiro. Não, 98. Hakkinen Schumacher.
Estamos a falar de equipe, de construtores, não é? Sim, foi o primeiro. Sim, Foi, aqui na Schumacher. sim, mas foi o primeiro ano do duelo aqui no Schumacher, depois se repetiu em 99 e depois a partir de 2000 foi quando o Michael Schumacher começou a ganhar os 5 campeonatos consecutivos. Sim, a McLaren está há mais tempo sem ganhar nada do que o Sporting esteve, digamos assim. Sim, exatamente. Mas é curioso porque nós olhamos para o início deste século na Fórmula 1 e a McLaren foi sempre uma equipa super competitiva, estava sempre ali no top 3 e ganhava corridas quase todos os anos. O carro da Vodafone era lindo. Exatamente. Devia ter ganho o campeonato de 2003. O Raikkonen teve quase à beirinha de ser ele a destornar Schumacher da sua cavalgada triunfante e a Ferrari viu-se ameaçada pela McLaren nesse ano, mas não aconteceu. Depois, em 2005, a McLaren voltou a ter o melhor carro, mas a Renault e a Ferrari conseguiram superiorizar porque o carro era o melhor, mas não era fiável e, portanto, não acabava muitas corridas e isso é prejudicado. Depois tivemos duelos intensos em 2007 e 2008 que culminaram em 2007, todos sabemos a história, não é? Com o Spygate, em que a equipa foi desclassificada do Campeonato do Mundo de Construtores quando ganhava facilmente nesse ano. E depois os pilotos perdem o Campeonato do Mundo de Pilotos para o Kimi Raikkonen no último grande prémio no Brasil. Mas em 2008 então Hamilton conseguiu essa vitória. Mas ao longo das décadas houve lutas intensas entre Ferrari e McLaren e sobretudo ao nível de pilotos há momentos icónicos como a guerra Lauda-Hunt, tivemos o duelo Senna-Prost em 1990 também, Lauda-Hunt foi em 1976, Senna e Prost em 1990 e 91, mas 91 já foi uma Ferrari em declínio que já não conseguia acompanhar o McLaren e até acabou por ser a Williams de Renault que depois acabou à frente a lutar com a McLaren pelo campeonato. E depois tivemos os anos do Schumacher e do Hakkinen pelo meio. Pedro, de todos os pilotos que passaram pela McLaren, e eu acho que já sei a resposta a esta pergunta, mas vou-te fazer na mesma, qual foi o piloto que mais te marcou? Em termos, qual é o piloto que para ti é a identidade de McLaren? Personifica isso. O piloto que eu mais gostei de ver na McLaren foi o Jenson Button. Embora o Ayrton Senna, claro, seja o piloto talvez melhor da história da McLaren e um dos mais titulados, não é? Mas eu associo a McLaren, ou seja, isto que eu vou dizer talvez seja mal compreendido, mas para mim não é tão importante como vencer títulos e troféus, é a forma como estes são conquistados e se calhar sou romântico, não sei, não. Mas às vezes prefiro, por exemplo, que o meu clube, que o Sporting jogue bem e tenha bom futebol do que ganhe campeonatos, enfim, de forma meia estranha, meia árida, meia fria. E a Ferrari, desculpa, a Fórmula 1 para mim é um pouco a mesma coisa. Os carros, quando o Button e o Hamilton eram colegas, eram carros lindíssimos, eram carros muito competitivos. A Fórmula 1 era muito mais, ou era mais competitiva do que é agora. Mas eu sou do tempo, de facto, eu ainda sou do tempo do John Watson, que era um piloto, pronto, e grande comentador na Eurosport, depois. Sim, número 7, o McLaren, a McLaren não dominava nessa altura. Eu sou do tempo de puxado pela Brabham do Piquet, e a McLaren andava por lá, e a Ferrari nessa altura era péssima, era horrível, não é? Não ganhava nada nos tempos até do Gilles Villeneuve, de certa forma, do Pironi, do René Arnoux, do Jean Alesi. A Ferrari os carros partiam todos e eram francamente maus nessa altura. Mas para te responder mais especificamente, eu sempre fui um fã do Button, acho que ele era um piloto. Aliás, o Lando Norris faz-me lembrar bastante do Button, talvez o Norris seja um pouco mais rápido do que o Button, mas era um piloto que não havia coisas que agora vemos com o Verstappen e o Hamilton que batem um no outro, depois dizem que é sem querer e a trajetória é minha. E era um piloto que tinha uma certa elegância a conduzir e às vezes nós damos por nós a torcer por pilotos e causas e clubes que podem não ser os melhores, mas que são aqueles que nós mais gostamos por alguma razão. Portanto, Button, o piloto que eu mais gostei de ver na McLaren, mas claramente o Ayrton Senna, que também me lembro de ver na McLaren, pela televisão, foi claramente um piloto mais marcante da escuderia da McLaren, acho eu.
E para ti, Pedro, a mesma pergunta, mas para a Ferrari. Já sei que é o Schumacher. Já sabes qual é o piloto que eu mais gosto, acho que não há dúvidas nenhumas. Eu vou dizer, para mim o piloto mais icónico da Ferrari, pessoalmente, e que não ganhou nada com a Ferrari, é o Ivan Capelli. Porque eu acho que é o piloto, em termos de... Para mim, é o piloto que tem o melhor nome de piloto de Fórmula 1 de sempre. Acho que não há melhor nome para um piloto de Fórmula 1 que Ivan Capelli. E, portanto, gosto muito do Ivan Capelli. Curiosamente, estava agora aqui a olhar para os dados e só para ter isto mais rápido na memória, eu na verdade só vi 2 campeões do mundo pela Ferrari, não é? Foi Michael Schumacher e foi o Kimi Raikkonen, porque em 79, apesar de ser nascido, tinha 4 anos e não via. Para mim o Jody Scheckter era sempre aquele nome que me acompanhava e que eu dizia assim, nunca mais muda a história. Estou farto de ouvir dizer que é o último campeão da Ferrari durante muitos anos, enquanto via a Fórmula 1, e como sempre gostei da Ferrari, era o último campeão, o Jody Scheckter em 1979 e por aí fora, e portanto uma pessoa quase que... Com o Didier Pironi teve quase, não é? Teve quase, depois o tipo teve um acidente, não é? Aquilo foi até chegar depois o Schumacher e aí foi uma... E eu aí também já gostava de Schumacher antes de ele chegar à Ferrari, porque eu depois... Apesar de adorar a Ferrari, e acho que hoje em dia, ao contrário do que eu acho que hoje em dia, também fruto dos podcasts, de conhecer mais gente da Fórmula 1, como conheço a ti, por exemplo, ao Fragoso, com quem falo regularmente em podcasts, comecei talvez nos últimos anos, olhar para o mundo da Fórmula 1 de uma forma generalizada, e gosto de acompanhar e perceber como é que cá atrás são determinadas lutas, obviamente como as da frente, mas comecei a olhar e a ver as coisas um bocadinho mais pelo prazer do desporto, porque ainda no outro dia falava isto, já não sei com quem, às vezes quando nós estamos tão focados e tão à espera que determinada equipa ganhe, perdemos um bocadinho o prazer de ver o desporto em si. Isso acontece no futebol. Já não, foi com o Fragoso, exatamente, foi com o Fragoso, estávamos a falar de futebol, foi na sexta à noite, exatamente, estávamos a jantar aí com um amigo nosso de Lisboa, e eu estava a dizer, e dei o exemplo do futebol, não é? O futebol, como eu sou de Sporting e vivo tão intensamente, perdemos um bocadinho ali o prazer do futebol. Quando olho para outros esportes que adoro e que, sei lá, o exemplo máximo é o hóquei no gelo, em que apesar de ter uma equipa, mas gosto de ver pelo prazer de ver o hóquei no gelo, tira-se muito mais que a tua equipa ganhou a minha no hóquei no gelo. E ganhou, e nem sei como. Eu sou fã dos Oilers, ele é fã dos Red Wings. Vocês conseguem ver o pack, então vocês conseguem ver o disco, aquele pack, que eu não consigo ver. Em casa sim, uma televisão grande e aquela coisa toda, o disco é preto. O truque é olhar para os jogadores, não é para o pack. E pelo movimento dos jogadores percebemos onde é que o pack está. É verdade, para onde é que o pack vai e depois para onde é que vai. Está bem, está bem. Mas a verdade é que passei a gostar muito mais deste universo. Agora, claro que o melhor piloto para mim é o Schumacher, mas eu sou um fã enorme do Schumacher. Acho que até hoje em dia já vejo as coisas de outra forma à distância. Eu acho que ali de 99, talvez 96, 97 a 2004, eu era mais Schumacher do que qualquer outra coisa. E até chegou a ser um bocadinho doentia, porque aquilo... Eu defendia coisas que se calhar hoje em dia não defendo, sou capaz de ter aqui alguma abertura na discussão de determinadas situações que na altura não acontecia. Tu eras daqueles que dizia que o Villeneuve é que virou para o Schumacher. E o Damanil, e obviamente o Damanil fez tudo errado, e a verdade é que fez mesmo. O Damanil podia ter sido campeão nesse ano de outra forma, mas hoje em dia tem esse lado mais pelo prazer da Fórmula 1. Mas na realidade, olhando para os pilotos, o Schumacher é claramente o piloto que mais gosto. E vou ser sincero, se olhar para a lista dos pilotos, principalmente os mais recentes, mais antigos, claro, se formos à rivalidade com o Prost, eu era fã do Prost e nunca fui fã do Senna. Embora perceba que o Senna era muito melhor piloto que o Prost, eram outras características, mas eu era fã do Prost e não era fã do Senna. Nunca. O Senna é engraçado, nunca me despertou. Acho que o só Prost é muito dei prazer. Também é, mas eu só passei a ter olhar para a qualidade do Senna, talvez depois da morte e de absorver mais informação sobre ele. Curiosamente, talvez desculpa, o melhor piloto... já volto, mas continua. O melhor piloto, curiosamente, que da era recente que eu me lembro da Ferrari é o Alonso, porque no tempo do Schumacher o playing field era muito mais desnivelado, a Ferrari era claramente melhor do que, não vou dizer que o Schumacher não tivesse rivais, obviamente tinha, mas o Alonso foi
de longe o piloto que eu mais gostei de ver num Ferrari, o que mais rendimento conseguiu extrair do carro, porque a Ferrari, enfim, é uma equipa de um país latino, como nós somos, nós Portugal, e nós sabemos que em certas coisas há características dos nossos povos que funcionam contra nós, não é? E percebe-se as políticas da Ferrari, que ele deve ser só familiares lá no board de administradores e malta a envenenar e a opinar. Sim, aquilo vai do varredor ao CEO, não é? Claro. Toda a gente faz jogos políticos ali dentro. E a imprensa italiana é fortíssima. Eu já estive lá em Modena, e depois em Maranello, fui, e só para vocês terem uma ideia, vai-se a Modena, compra-se lá os bilhetes, e depois para ir a Maranello, que é lá perdido, é 20 km, mas não há transportes. Não, temos aqui um autocarro. Eu meti-me no autocarro e depois não comprei bilhete e não cheguei a pagar o bilhete, ou seja, e quem dera caro, e fomos a família toda, ainda saíam para aí 100 euros, ainda poupei para aí 100 euros por não ter pago. Estou só a dizer que é um bocado organizado, assim, um bocadinho... É um bocado família, não é? Sim, pronto. E portanto, lembro-me o Alonso ter ficado atrás do Petrov naquele grande prémio... Abu Dhabi 2010? Sim, aquilo é... Está marcado, está-me aqui atravessado, acho que nunca hei de conseguir incluir esse. Aquilo é Ferrari, não é o Alonso, não é? Quer dizer, pelo amor de Deus, não é? Quer dizer, Sim, a Ferrari cometeu um erro estratégico, foi marcar o Mark Webber e deixou o Vettel em pista sozinho a abrir o gap necessário. Eu não antipatizo com a Ferrari, aliás, é um pouco como o Varela estava a dizer, um tipo com idade vai ganhando juízo e vai sabendo aproveitar melhor a vida, vamos gostando mais de jazz e de vinho e de não sei o quê, e também de desporto pelo desporto. A mim, neste momento, eu torço pela McLaren e fiquei muito emocionado quando ganhou, mas que ganhe o melhor, claro. Não fico chateado se ganha o Verstappen ou se ganha o Hamilton. Aliás, não sei se me vais perguntar, mas eu nem sequer tenho favorito, nem sequer tenho preferência. É como eu. Não tenho preferência, mas preferia que ganhasse. Não tenho preferência, mas até gostava só para quebrar que fosse o Max Verstappen, mas sinceramente não tenho preferência. Se ganhar o Hamilton, fico contente na mesma, porque por ele, obviamente. Nós gostamos muito de Fórmula 1, e não sei se vocês vão concordar comigo, espero que sim. Isto é um pouco, nós no primeiro grande prémio já estamos a dizer que para o ano é que é, não é? Para o ano vão dar os regulamentos e não sei o quê, para o ano é que... Eu já descontei uma expectativa, não é? Sobre isso, saber o que é que vai acontecer. Já descontei esta temporada há muito tempo, isto já passou há muito tempo. Quando eu percebi que ia ser... Não se percebe bem, por exemplo, e acho que nunca perceberemos, porque é que... Eu às vezes convenço-me, deixa-me dizer isto desta forma, que a Mercedes ou o Toto Wolff fizeram um propósito para a Red Bull ganhar ou estar na luta. Eu não entendo porque é que a Mercedes deixou tanto de desenvolver o carro este ano, não é? Porque a Red Bull está a dar tudo e bem. A versão oficial é que a pequena mudança de regulamentos que foi feita para este ano afetou a parte traseira do carro da Mercedes, que os fez perder a performance aerodinâmica. E bem, não é? E a malta da Mercedes ficou muito ofendida com isso. E eu, quando ouvi isso a primeira vez, a minha pergunta foi: porque é que demoraram tanto tempo? Não é? Claro. Já lá iam 7 anos seguidos. Pedro, mas tu lembras-te do Lauda antes de alguma coisa desse duelo? Lembro-me do acidente do Lauda, daquele acidente do fogo, mas não me lembro do Hunt enquanto piloto. Eu lembro-me do Jody Scheckter, há bocado falaste. Eu lembro-me do Alan Jones e do Carlos Reutemann. Eu lembro-me que tinha uma mochila da Williams nessa altura, não sei bem como é que apareceu na minha vida, mas eu tinha para aí 8 anos ou 9. Mas lembro-me do Lauda perfeitamente, mas sobretudo quando ele voltou, já não vou ao Hunt. Eu tinha medo do Lauda quando ele voltou, eu lembro-me disto. Eu era pequenino e sempre que o Lauda aparecia na televisão, saiu o capacete e a balaclava. Claro, eu encolhia-me no sofá ao pé de uma Estava ao início, quando era mais novo, também tinha essa até questão. Me habituar àquilo foi assim um bocado. Eu era miúdo, tinha 4, 5, 6 anos. Pois, é mais ou menos a mesma idade que eu. Sim, eu nasci em 70, portanto é um bocado mais velho. Eu era Piquet. Também eu era Piquet. Piquet também. Aqui estamos todos de acordo. Portanto, aqui Piquet é para os três. Portanto, Piquet é um deus também. Gostava muito. Também nunca gostei do Prost, mas hoje reconheço que é um pilotaço, não é? Hoje quase que tenho vontade de pedir desculpa ao homem. É um pilotaço, não é? Mais uma vez eu acho que qualquer coisa de Prost. Nós fizemos um episódio especial sobre o Alain Prost com o João Carlos Costa, em que falámos da carreira toda do Alain. E eu acho que é um abre-olhos para muita gente que
conhece o Prost por ser o rival do Senna. E eu acho que vale a pena ir ouvir esse tem 4 episódio só para títulos mundiais, perceber. não é? É aquela coisa E podem ter 4 títulos mundiais, podia ter tido outros 3 ou 4. Ou 3 ou 4, sim. E foi um homem que marcou uma década e meia de Fórmula 1, praticamente. Quer dizer, não chegou a década e meia, mas foram 13 anos em que ele, dos 13 anos, acho que só em 2 é que não esteve na luta por qualquer coisa. 12 anos, porque eu uma vez vi isso e tinha preparado aqui, nos 12 últimos anos de 81 a 93, só por 2 vezes é que ficou fora dos 2 primeiros lugares, só por 3 vezes. Ficou em quinto, em quarto e em quinto. De resto, ser primeiro e segundo. O professor, não é? Parecendo que não, são 12 anos no mais alto, e estamos a falar de uma altura que a Fórmula 1 era dura também, não é? Não quer dizer que hoje não seja, e não gosto de tirar mérito, obviamente, são condições diferentes, mas é como tu disseste no início do programa, era um bocadinho esquecer quem era o Prost, o que é que ele deu para a Fórmula 1, a importância que ele teve, os títulos que conquistou, e esquece muito, porque quando tu ouves falar em certa a malta medida, mais nova, nunca nem se referem ao Prost, nem sabem quem é, muitas vezes, quem foi o Prost. Em certa medida, o Piquet sofre do mesmo problema, que é a chegada do Senna foi tão fulminante e teve tanto impacto que ofuscou tanto Prost como o Piquet e aquilo que fizeram nos anos 80 na Fórmula 1. Porque a década de 80 foi sobretudo Piquet e Prost. O Senna chegou já na parte final ao topo e foi 88 e 89, digamos. Sim, a Ferrari não existe na década de 80, não, por exemplo. Sim, não. Teve um momento alto com a vitória do Berger um mês depois de falecer o comendador em Monza, quando desiste o famoso grande prémio que falhou a McLaren em 88, não é? Que desistiram os 2 McLarens e o Berger conseguiu ganhar essa corrida para a Ferrari num momento importantíssimo, que foi logo a seguir ao falecimento do Enzo Ferrari. E fora isso, pouco mais. Teve o Gilles Villeneuve que prometeu no início da década, mas depois também teve aquele acidente que colheu a sua vida e, portanto, não deu para mais. Mas fora isso, foi uma década horrível para a Ferrari. E aliás, eu lembro-me na altura que a Ferrari anunciou com toda a pompa e circunstância a contratação do John Barnard para a equipa, que era a mesma coisa que hoje ia buscar o Adrian Newey, não é? Vinha da Brabham, não era? Não, o John Barnard vinha da Brabham. McLaren, salvo erro. O Gordon Murray é que era da... O Gordon Murray era da Brabham, foi para a McLaren, e o Barnard, salvo erro, vem da McLaren para a Ferrari. E depois acabou por ir para a Benetton, o Barnard, salvo erro. Já não me lembro muito bem, mas foi mais ou menos esse o percurso. Mas na altura foi uma contratação sonante, e foi talvez a primeira vez que publicamente se percebeu a desorganização que é a Ferrari, porque o Barnard estava a funcionar em Inglaterra com 4 ou 5 engenheiros e o resto estava tudo em Maranello e aquilo ninguém se entendia. E portanto, por muito que ele desenhasse, e se nos lembrarmos, os carros da Ferrari de 90, 91, 92, 93 eram carros lindíssimos em termos de desenho, só que depois aquilo na pista não andava. Em 90 o Prost conseguiu extrair petróleo daquilo, né? Porque pôs o carro a render muito mais do que o que deveria e via-se ele lutou com o Senna até ao fim, esse campeonato. Perdeu em Suzuka, não é? Na tal acidente que o Senna põe fora de pista. Sim, que põe fora de pista. E nós olhamos para o que foi a performance no do famoso duelo que não existe, Mansell. não é? Para a maior parte dos adeptos de Fórmula 1 que gostam do Senna, parece que só os outros é que fazem coisas de diabruras e ele nunca fez, não é? Esquecem sempre. Esse fim de semana o Senna estava claramente no lado negro da força, no lado escuro da força, porque ele no sábado faz pole position e a FIA decide trocar o lugar da pole position do lado limpo da pista para o lado sujo da pista. E ele avisa no sábado que se fizessem isso, ele na primeira curva não tinha problema nenhum em meter o Prost fora. Sim. Ele avisa que iria fazer. E depois acontece, e disse e fez. E surpreendentemente, se calhar pelo que se passou em 89, não foi castigado. Mas pior do que isso é que o Senna, um ano mais tarde, assume outra vez publicamente que o fez propositadamente. E voltou a não ser castigado. Mas aí já estávamos na transição Balestre-Mosley e, portanto, também não convinha ao Mosley entrar logo a pé juntos. O Jenson Button conseguiu ser campeão sem fazer esse tipo de coisas. E o Alonso, 2 vezes. Sim. O Vettel fez algumas, não é? Também. O Schumacher também nunca fez, o Michael.
Sim. Nada, zero. Nos anos em que foi campeão, só num é que se fez. Foi logo o primeiro. Mas Aí, a partir daí foi aí. mais ou menos coisa limpa. Não vamos virar a conversa para Deus, porque senão isto depois não sai daqui. Muito bem, mas aproveitando que estamos aqui a falar alguns nomes, mas os nomes que eu me lembro assim mais icónicos que passaram pelas duas equipas, temos o Mansell, que a passagem pela McLaren foi um desastre e foi curta. Ele fez uma corrida, salvo erro, e depois foi-se logo embora. 95, com aquele McLaren Peugeot estranhíssimo. Deve ter sido o pior carro da história da McLaren. Portanto, aqueles que acham que o McLaren Honda de 2015, 2016 era mau, acho que têm que ir ver esse McLaren Peugeot. Era muito mau. Aquilo era uma aberração estranhíssima. Nunca se percebeu muito bem o que é que se passou ali. Depois temos o Niki Lauda, obviamente, foi campeão com as duas, campeão com a Ferrari 2 vezes e campeão com a McLaren em 84. Alain Prost, que foi campeão com a McLaren 3 vezes e depois com a Ferrari esteve à bica, então nesse tal ano de 90. Temos o Gerhard Berger, que ganhou corridas pelos dois e para aí o baile, mas que foi... O curioso do Berger, eu adorava o Berger, e depois tinha aquela coisa que era casado com uma portuguesa na altura. Portuguesa, não é? Sim, isso também falava-se todos os fins de semana que havia Fórmula 1. E isso influenciava muito, mas eu gostava do Berger porque era um personagem completamente diferente, porque era uma espécie de Piquet fora de pista, e dentro de pista era um tipo que estava ali para se divertir, não é? E portanto o objetivo dele nunca foi a ambição máxima de ganhar a todo o custo, foi estou aqui para fazer corridas porque gosto disto. E se conseguir bons resultados consigo, e se tiver que ajudar o companheiro de equipa tenho, e provavelmente tem agora a rivalidade do Bottas nisso, mas provavelmente foi o melhor número 2 da história da Fórmula 1, a par do Bottas, porque se calhar até melhor, porque o Berger nunca causou problemas ao Senna em nenhum momento, nem nunca deixou de estar presente quando o Senna precisa dele, e fizeram provavelmente uma das melhores duplas da história da Fórmula 1 em termos de sinergias e de funcionamento entre os dois. E depois, para acabar, temos o Fernando Alonso, não é? Com a sua primeira passagem tempestiva pela McLaren de 2007, que deveria ter dado um campeonato do mundo, mas que não deu pelas razões que já sabemos. Depois passou para a Ferrari, devia ter sido campeão do mundo 2 vezes com a Ferrari, também não foi. Nas 2 vezes na última corrida acabou o sonho. Regressa à McLaren com o projeto McLaren Honda, que foi um falhanço. E foi o último piloto a correr pelas duas equipas que eu me lembro. Provavelmente haverá mais um ou dois pela história desde 1966 que passaram pelas duas, mas acho que estes são os mais icónicos. E que também mostram o que é que são estas duas equipas, não é? Porque são equipas que conseguem atrair os melhores dos melhores dentro do espaço da Fórmula 1, estejam na melhor forma, estejam na pior forma, estejam em que momento for. São equipas que têm esta capacidade de atrair os melhores pilotos. Não sei se ainda tem, não é? Não sei se ainda tem. Não sei, eu acho que neste momento, se o Alonso, o Vettel recebessem um convite para ir para a McLaren, acho que não hesitavam, ou para a Ferrari. Apesar do Alonso neste momento para a Ferrari se calhar não quer ir, porque o giro do Alonso é que o Alonso sai da Ferrari a dizer que epá, isto não vai dar mais do que segundo lugar e portanto vou-me embora. E a verdade é que estamos aqui 7 anos depois e continua a não dar melhor que segundo lugar a Ferrari. Não, mas são equipas que atraem sempre, não é? Portanto, eu acho que neste momento há 2 equipas de topo que são a Red Bull e a Mercedes. E obviamente que essas terão a prioridade, mas a seguir essas duas, as equipas que mais capacidade têm para atrair os melhores talentos são McLaren e Ferrari. Continuam a ser, eu aí não concordo. Eu acho que a Ferrari é a equipa número 1 para atrair talentos, independentemente da posição que está. Mas acho que não há nenhum piloto que não queira ir para a Ferrari, sinceramente. Nem acho que a pandemia tenha trouxe problemas, obviamente, isso trouxe a todas as equipas do ponto de vista financeiro. Eu por acaso sei de uma, não posso dizer. Porque eu acho que não há nenhum piloto da Fórmula 1, por tudo aquilo que a Ferrari representa para a Fórmula 1 desde 1950 na Fórmula 1, e acho que tem capacidade para pagar não só qualquer salário, diria, talvez a Mercedes. Sim, mas isso é porque não é a Ferrari que paga, ok? Eu não sou de certeza, mas alguém é. Mas eu acho que a Ferrari tem sempre capacidade. Sim, também, mas tem sempre capacidade para atrair. E mesmo não sendo uma marca. Agora, concordo contigo, as marcas de topo, obviamente, neste momento são a Mercedes e a Red Bull.
mas eu acho que a Ferrari tem sempre capacidade, e mesmo a McLaren também. E acho que esta McLaren que tem um potencial muito interessante, olhando até para já tem um dos pilotos que eu também mais gosto, que é o Lando Norris. Acho que é um miúdo com uma qualidade incrível e depois sabe estar, sabe brincar, enfim, tem tudo aquilo que faz parte, é novo, tem que saber também brincar com as coisas e faz parte do seu crescimento. Mas acho que essas 4 têm sempre capacidade para chamar algum tipo de piloto. Agora depois, se as coisas acontecem ou não tradicionalmente, enfim, pois é tudo uma questão de perspectiva. Isto ao contrário, desculpa interromper, Força. Todas as outras equipas não têm capacidade de atrair os melhores. Pois, não é? Portanto, ninguém quer ir para a Alpine, ninguém quer ir para... A não ser, claro, se tu estás na Haas, claro que queres ir, não é? Claro. Se estás na Alfa Romeo, claro que queres subir. Acho a Aston Martin, dizem que o Lawrence Stroll tem alguma capacidade de persuasão, não é? Portanto, se nós fôssemos piloto e o tipo nos convidasse para jantar, se calhar nós ficaríamos entusiasmados. O Vettel, pelos vistos, acredita, Ficou, não é? Exatamente. E acredita que para o ano pode ter carro, não é? Ele acredita neste momento, acho que já está mais na fase do... Eu também acho que ele vai se retirar no final da época, mas é que ele está a mandar muitas bocas à Fórmula 1, não é? E o ambiente, e não sei o quê, e eu acredito não, que ele este fim de semana do México, a seguir ao fim de semana do México, disse numa entrevista que ele já não está ali para acabar em 6º, 7º, 8º. Isso, no midfield, né? Já não lhe dá a mesma satisfação cruzar a linha de chegada a terminar nessas posições. E vocês acham que ele vai quebrar o contrato, é? Não, quebrar não quebra, eu acho que ele faz mais um ano. Porque ele tem contrato, não é? Ele já está anunciado como piloto para o próximo ano. Não sei se ele dissesse ao Lawrence Stroll que se queria ir embora, ele deixava ir. Sim, até porque é muito dinheiro, não é? Eu acho que ele ainda se não é o segundo, eu acho que ele ainda é o segundo mais bem pago. O segundo é o Alonso neste momento. O Alonso, mais coisa, menos coisa, não é? Mas acho que o Alonso iria logo para o Aston Martin, acho eu. O Alonso teve esse convite e recusou. Dizem os mentideros que em agosto o Stroll almoçou com o Briatore e que à mesa teve essa possibilidade do Alonso passar para a Aston Martin. Pois, e que o Alonso não quis ir porque é ficar na Alpine para acabar este projeto. Aqui a chave é se a Mercedes se retira ou não retira, não é? Eu acredito que a Liberty Media deva arranjar maneira de compensar. Voltaram a falhar os dados ao Pedro, ele está a fazer o carregamento. Falou da Mercedes, e se calhar não ia falar bem da Mercedes, o Toto cortou logo. O Toto não perdoa. E portanto, agora já estamos outra vez. Esta Mercedes, o Toto Wolff não perdoa. Estava a dizer que a chave da Fórmula 1 parece-me ser se a Mercedes se retira ou não retira, enquanto equipa principal, enquanto equipa de fábrica. Acho que isso pode acontecer a qualquer momento. Dará um aviso. Sim, podemos chegar ao fim desta época e a Ineos comprar mais 33% da Daimler e ficam só com fornecedores de motores e acabou a festa. Bom, estão noutro registro. Isso. E depois, ou seja, eu diria que a Mercedes é o ponto de ancoragem do raciocínio. Depois temos a Red Bull a tentar ser rival da Mercedes, a tentar ganhar a supremacia, porque o dono da Red Bull, o Dieter não sei quantas, gosta do desporto, não é? E é um veículo de marketing e de promoção, e acho que a equipa já ganha dinheiro, a operação já ganha dinheiro, com os patrocinadores e com os prémios e com... Sim, só em marketing, em termos de visibilidade e promoção, sim, já... Além disso, acho que a operação ganha dinheiro. E depois... Sim, agora com o budget cap é capaz. Isso. A Ferrari, a Ferrari tem que sempre estar na Fórmula 1, porque é o showcase da sua marca, mas parece-me que a Ferrari e a McLaren vão ficar sempre com os restos nos próximos, até mudarem os regulamentos outra vez. Estou a antecipar já os próximos regulamentos, digamos assim. Não sei qual é o futuro da Fórmula 1, sinceramente, com a pressão para serem esta questão dos combustíveis fósseis e dos carros elétricos. Não sei eles mesmo. Já anunciaram a passar a usar combustíveis sintéticos. Depende aí um combustível que não polua. Para secadores, para mim está tudo bem. No dia em que mudarem para secadores é quase como um cartão de adepto de ir ao futebol. A Fórmula E não resulta de facto a Fórmula E. Nada, eu não sei como é que se consegue. Eu só vi aquilo no início só por curiosidade e por estar lá um português
Eu vi com o Félix Acosta e algumas corridas, mas não dá. umas regras esquisitíssimas. Depois aquelas regras tipo Mario Kart, a mim irrita-me um bocadinho. Vamos passar aqui, votem e não sei o que meio. Só falta aparecer os cogumelos no meio, como o Mario Kart, e o gajo atirar para o gajo se despistar e deitar ali na pista. E apanhar moedas que caem do céu. E apanhar moedas que caem do céu. Eu quando entrou nessa loja... Agora, a Fórmula 1 precisa de uma Ferrari forte, não é? Forte, claro. Medianamente forte. Por isso é que eles não levaram a talhada o ano passado, porque o ano passado estariam a fazer batota, não é? Depois já tiveram uma reunião. Não, aquilo foi mais complicado que isso. Havia a certeza de que eles estavam a fazer batota, mas não se conseguia provar pelos meios que existiam. E aquilo podia acabar em tribunais civis e confusões e, portanto, encontrou-se ali um ponto de encontro intermédio. Eu acho que eles têm dois pilotos muito, muito fortes, mas que vai dar asneira se os dois tiverem carro para ganhar, não é? Para ser campeões. Acho que o Leclerc e o Sainz pode dar faísca entre eles. Mas acho que eles têm uma grande dupla de pilotos. Não sei se mesmo se não é melhor em termos de... Para mim é melhor. Valor equilibrado, de valor, não é? Depois, no Fantasy tem dado imensos pontos. Eu tinha muito Lando Norris e Ricardo e agora tenho mais Sainz e Leclerc e tenho feito mais pontos. Eu acho o Leclerc um piloto. Acho o Leclerc, o Verstappen, o Russell e o Norris pilotos muito semelhantes em termos de valor intrínseco, não é? Depois depende da máquina e da equipa e se tem azar no pit stop. Acho que o Verstappen é o mais sacana deles todos, mas acho que eles são todos muito, muito rápidos. Mas acho que o Sainz junta a isso o tal sangue latino e a tal competitividade própria dos latinos que pode trazer bons frutos. Eu acho que ele fez uma época excelente na McLaren no ano passado. E o Sainz parece que não, mas tem dois padrinhos de peso. Um é o pai, não é? O padrinho é pai. E o outro é o Alonso, que o ajudou muito e que o tem ajudado muito e aconselhado muito. Ele tem talento, que é a sua carreira de Fórmula 1. Tem talento o Sainz. E para o ano, vamos ver como é que corre a dupla Hamilton-Russell. Eu não dou de barato que o Hamilton acabe a época do ano que vem. Ou se quer que para o ano esteja no... Sim, isso vai ser um dos pontos de interesse, pelo menos logo no início do campeonato, é ver como é que esses dois se vão relacionar naquela equipa e até que ponto é que o Russell aguenta ser o número 2 do Hamilton. Nós vemos que o Hamilton é o melhor de sempre e da história quando tem o carro dominador, mas basta o carro não ser dominador para ele ter ali, não sei que problemas é que ele tem psicológicos, ou não sei se é azar, mas ele começa logo a tremer daquela estrutura. E aquilo não é a mesma coisa, de facto. Ele, quando não tem o melhor carro do plantel, não é a mesma coisa, de facto. Aliás, o Vettel é igual. O Lewis sob pressão é um piloto muito diferente. É isso. Comete mais erros. E nós já tínhamos falado disto no início da temporada. E que, de facto, o Max tem estado a pôr isso em evidência. Nunca tem pressão, não é? Teve com o Rosberg, mas no há quantos anos já foi? Há quanto tempo já foi? Foi em 2016, mas foi diferente também, porque o problema na época de 2016, ou seja, não foi tanta a pressão do Rosberg, foi mais as falhas do Hamilton, porque o Hamilton teve uma entrada em falso nesse campeonato. Ele nas primeiras 5 corridas andava mais em festas do que propriamente a pensar em Fórmula 1. Até ao ponto em que o Niki Lauda encosta à parede e diz ao meu amigo, ou te pões fino ou a porta de... Mas o Hamilton só tem mais um ano, é o próximo ano ainda, não é? Já só tem o próximo ano. Renovou para o Hamilton não fica mais que 2 anos sem ganhar nada, portanto ele se não ganhar este ano e não ganhar no próximo ano, depois a seguir fecha a loja e vai à vida dele. Eu não sei se para o ano, eu ponho a hipótese aqui, se calhar estou a desejar, mas ponho aqui a hipótese de ele se retirar no fim deste ano. Deste ano, não ganhando. Se ele for campeão este ano, ponho a hipótese de ele se retirar. Se for campeão, pois. Sim, pode invocar que já há muita pressão, muito cansaço, muitos anos disto. Tem que ir salvar o planeta ou salvar as focas. Não, tem que ir tratar de outra vida, da vida dele. Mas, meus amigos, por muito que eu gosto desta conversa, para voltarmos aqui um bocadinho à McLaren Ferrari, estamos a chegar às últimas 3 corridas do campeonato, portanto, faltam 4 nesta altura, mas 4, exatamente. Quando o podcast sair faltam 3. Já se saberá os resultados do Grande Prémio do Brasil. Como é que vocês anteveem que vai continuar este duelo? A McLaren começou muito bem, chegou ali a junho, julho, optou por começar a gastar os seus recursos todos no carro de 2022 e basicamente neste já não traz nenhum upgrade e portanto o carro é basicamente o mesmo desde a pausa do verão. A Ferrari fez algumas alterações. Ao contrário, planificou a época de uma maneira diferente, muito por força daquilo que aconteceu ano passado com o motor e portanto ele os obrigou usar 2021 como ano de desenvolvimento para a unidade motriz e com isso também
força a equipa a fazer desenvolvimentos na parte aerodinâmica e de mecânica do carro, porque tem que incorporar os upgrades do motor para os otimizar e tirar rendimento, porque a partir do dia 1 de janeiro os motores estão congelados, não é? E portanto eles já não podem mexer mais nesses motores. E a Ferrari neste momento parece uma equipa muito mais forte, muito mais coesa, e com um pacote melhor em termos de binómio carro-pilotos do que a McLaren. Concordam comigo? Sim, eu acho que a Ferrari vai acabar por ficar em terceiro lugar. Terceiro lugar, sim. Acho que sim. Parece. Acho e também me parece, claramente. Tem alguma previsão com... A luta que eu acho que vai acontecer, porque eu pensava que íamos gravar na semana passada, estupidamente confundi as datas todas, e na altura estava a pensar, bem, eu acho que a Ferrari vai acabar por ultrapassar, era o que na altura estava a pensar em dizer quando fizesse essa pergunta, iria passar a McLaren, até pela questão da dupla ser melhor, e concordo aí quando o Pedro diz que provavelmente é uma das melhores duplas da Fórmula 1. Eu gosto muito também do Max com o Pérez, e acho que o Pérez tem tudo para terminar esta temporada em excelente forma, e estou ali a torcer para que ele vá apanhar o Bottas. Mas acredito que o Norris vai ter aqui uma dificuldade grande de manter este primeiro dos outros, não é? O quinto lugar. Acho que o Leclerc ou o Sainz, não sei sinceramente qual dos dois, a distância neste momento são 8 pontos, mas não são bem 8 pontos, são 7,5, mas acho que entre os dois, nesta altura, está ali na cabeça que é possível se calhar apanhar o Norris. Portanto, eu acho que vai ser aqui uma luta interessante para perceber se o Norris vai, porque o Richard já está um bocadinho mais atrasado, está a 30 pontos já do Leclerc e a 50 do Norris, portanto acho que vai ser ali uma luta entre os três, Leclerc, Sainz e Norris a defender-se desse ataque para conquistar o quinto lugar, mas acho que nos construtores dificilmente, acho que a Ferrari agora perderá o lugar que acabou por conquistar com o último Grande Prémio do México, onde ganhou 17 pontos à McLaren, portanto isto está agora à frente, e eu acho que dificilmente já perde essa luta. Tem 13,5, salvo. É 13, não é? Exatamente, depois está 17, e portanto acho que vai ser interessante é ver ali a luta dos pilotos, o que é que a McLaren, se tem alguma coisa ainda para fazer nestas últimas corridas, porque as coisas não lhe têm corrido bem nesta segunda parte da temporada, como tu já acabaste por explicar com a introdução que fizeste, mas acho que vai ser uma luta interessante. Eu gosto muito do Norris e acho um piloto mesmo muito interessante, mas estou curioso para ver o que é que a Ferrari agora com o Leclerc e Sainz vai fazer para este final, para estas 4 corridas, se tem capacidade para apanhar o Norris. Acho que vai ser essa no México, que nós vamos ver. No México tiveram alguma sorte, não é? Porque o Ricardo fora de pista, não é? Clipou a roda do... Faz parte da Fórmula 1 estas coisas, não é? Claro. O Norris mudou o motor, ou mudou não sei o quê, e foi para o último da grelha, mas conquistou 10 lugares, não é? Mas acho que sim, eu acho que a Ferrari vai acabar de ficar à frente, mas acho que o Norris vai ser o best of the rest. Será o meu vaticínio. Eu só para deixar aqui a farpazinha, eu gosto muito da Ferrari e da McLaren, são as minhas equipas preferidas na Fórmula 1, mas a última vez que fomos a Interlagos, por exemplo, a Ferrari fez um brilharete, não foi, Pedro Varela? Não sei se estás lembrado. Já não me recordas, tens que me recordar, porque eu só quando me recordam é que eu começo-me a lembrar das coisas. Foi quando se puseram a tentar ultrapassar-se um ao outro e acabaram os dois fora de corrida. Os que bateram os dois um com o outro. Já me recordo. Pois, mas eu acho que aqui há aqui um nível competitivo entre os dois que o Pedro há pouco falou nisso, e eu acho que esse não vai ser um problema, mas vai acabar por acontecer. Se a Ferrari tiver um bom carro para o ano, eles vão lutar os dois, não há ali um primeiro piloto, e se o Leclerc pensa, eu acho que o Leclerc sabe perfeitamente isso, que não é o primeiro piloto lá estar, quer dizer, mas eu acho que para o ano isso não, eu acho que isso vai deixar de acontecer, porque os dois vão lutar por ser o melhor piloto e deixam, a não ser que depois aconteça alguma vantagem pontual, mas eu acho que até ao final da temporada não vão entrar nessa loucura e eles têm algum cuidado, mas eu acho que para o ano corremos o risco de ter aqui algumas disputas entre eles, porque vão entrar na disputa por ser o primeiro piloto, e eu sinceramente percebo que o Leclerc possa ser o primeiro piloto por estar ali um pouco há mais tempo, mas não sei se é o primeiro piloto atualmente, não sei se é melhor do que o Sainz, nem sei se a Ferrari entenderá isso como um melhor do que o outro. Muito curioso para ver o que é que vai acontecer no próximo ano.
De acordo com o Binotto, isso vale o que vale, não há primeiro piloto na Ferrari. Não há primeiro piloto, sim, mas o Binotto... Portanto, isso já é um indicador claro se há ou não há. O Hamilton também não é o primeiro piloto, portanto, da Mercedes. Exato, nunca foi. Não, esse é o Russell. Exato. Muito bem, meus senhores, muito obrigado pela companhia e por partilharem estes quase 50 minutos de conversa sobre esta rivalidade, que vai continuar. Desejo que tenham um ótimo fim de temporada da Fórmula 1, que se divirtam a ver as próximas corridas, as 4 que faltam nesta altura. Isso. Isto promete a vários níveis. Eu acho que uma das coisas boas deste Campeonato do Mundo, contrariando outros anteriores, é que de facto este ano temos muitos pontos de interesse e este é um deles. E é tudo seguidinho agora. Um mês, 4 corridas. Exatamente. Agora... Isto for os últimos 6 grandes prémios, não, os últimos 5 grandes prémios vão ser em 6 semanas e portanto... Isto é maravilha. Isto está mesmo bem feito, que é para chegarmos ali a meados de dezembro, estarmos fartinhos disto e aguentarmos a pré-temporada em paz e sossego. Depois vai o Drive to Survive, agora vai o Drive to Survive ali a meio. Sim, lá para finais de fevereiro, inícios de março, quando deve sair a coisa. Claro. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado. Até à próxima. Vamos falar de fundo. Até à próxima, obrigado. Um abraço. O Vamos Falar de Fundo regressa normalmente às quartas-feiras e aos domingos a seguir aos grandes prémios com o debrief e vamos falando por aí. Abraço e beijinhos e até à próxima.